Olá, eu sou a professora Vanesca, do componente curricular Língua Portuguesa. O tema que vamos estudar hoje é o gênero textual Você Sabia Que? Nós vamos relembrar o que é um gênero textual. Gênero textual é um tipo de texto com características próprias e com uma função social específica. Por exemplo, para cozer um pudim, eu vou ter que fazer uma pesquisa. No gênero textual, receita, gênero textual culinária, que tem uma característica específica, tem modo de fazer, preparo, rendimento, ingredientes, o tempo de cozer, né? E ele vai ser diferente de escrever um gênero textual notícia, gênero textual parlenda. Então, o gênero textual difere um do outro. Cada um tem a sua característica de escrita. E qual a função social? Nesse exemplo, é cozer. A função social é ensinar a cozinhar, a cozer um pudim. Mas, professora, e o gênero textual, você sabia que? O gênero textual, você sabia que? É um texto com conteúdo científico, com a finalidade de divulgar assuntos da ciência por meio da curiosidade. Por meio da curiosidade, levando ao leitor também entretenimento. A estrutura do gênero Você Sabia Que? Ele é composto pelos locutores, cientistas ou repórteres ou jornalistas, e o interlocutor é o público infantil. Por que o público infantil? Nós vamos ver lá na frente, mas pode ser lido também por qualquer leitor. Este texto, Você Sabia Que? De cunho científico, ele segue uma linguagem formal, ou seja, tem que cumprir a norma culta, as normas gramaticais. Tem uma linguagem científica, que também é uma linguagem formal, objetiva, clara e com exatidão. Pode aparecer palavras ou expressões em latim, como nome de bactérias, nome de plantas, tem o nome em latim especificado, né? Eu trouxe para vocês aqui imagens do texto. Você sabia que? Para observarmos o título. Então, o título segue com chama a atenção pelo pronome você. Então, o título, você, quando for criar o texto, fazer, né, a produção escrita, o título tem que ter Você Sabia Que? Porque esse daí faz parte da característica desse gênero textual. Então, você sabia que existe lixa espacial? Você sabia que golfinhos usam habilidades especiais para conseguir comida? Quando eu disse que o público é direcionado ao público infantil, é porque esse tipo de gênero, ele circula no meio de comunicação das revistas científicas Mundo Estranho, Ciência Hoje, Recreio. Então, esse público infantil, ele vai se adentrar, dar os primeiros passos na ciência por meio da curiosidade. E tem na revista um entretenimento, né? É bem visual, pode ser lido por qualquer leitor, mas ela é bem direcionada ao público infantil. E livros didáticos também tem o gênero textual Você Sabia Que? Então, o título começa pelo pronome pessoal você e depois vai desenrolando os parágrafos. O parágrafo, ele vai contextualizar o tema, contextualiza o tema. E os demais parágrafos apresentam informações científicas sobre o assunto explicado lá no título, lá no tema, exposto lá no título, lá no tema. E conclusão, o leitor passa a ter o conhecimento sobre uma curiosidade na qual antes ele não conhecia. Ele vai se adentrando, caminhando, permeando no mundo científico, por meio da curiosidade, do entretenimento. É uma revista de cunho visual, essa revista pode ser impressa ou eletrônica. Nós temos aqui o texto, você sabia que golfinhos usam habilidades especiais para conseguir comida? Eu coloquei o texto, eu trouxe o texto associado à imagem. Nós vamos estudar esse texto mais embaixo, tá? Eu vou passar. Então, aqui
aquele texto foi ampliado. Quero que você observe que o primeiro parágrafo ele vai contextualizar o título. Ó, você sabia que? Então ele vem o primeiro parágrafo. Você certamente já ouviu falar. Então tem o tempo verbal no passado sobre algo que a criança, né, ouviu falar, o adolescente, o jovem, o leitor ouviu falar, e ele vai explanar do ponto de vista científico a curiosidade, que aqui nesse texto é sobre a alimentação dos golfinhos. Os demais parágrafos é o desenvolver científico, explicando o porquê do questionamento do título. E ele tem também um parágrafo de conclusão, onde ele fecha, que o leitor entrou com dúvida, mas ele conclui que ele sai sem a dúvida, sai esclarecido daquele questionamento, daquela curiosidade por meio dos dados científicos. Então, por fim, portanto, são conjunções de conclusão que a gente utiliza para terminar um texto. A BNCC, do ensino fundamental de 6º a 7º ano de língua portuguesa, ele informa que através desse texto você pode tirar a dúvida do leitor, auxiliar no estudo do esclarecimento, do questionamento, da dúvida que ele tem sobre determinado assunto, e em seguida fazer um estudo da linguística e semiótica, a norma culta do texto. Então, desse texto nós podemos circular, né, extrair dali verbos. Eu tirei um do texto para vocês poderem observar. Conjunção de conclusão, portanto, concluímos que os golfinhos, por fim, são a conjunção de conclusão. Advérbios de lugar, o além tem lá no texto. Advérbio de afirmação, certamente você já ouviu falar que os golfinhos, ele começa a desenrolar o parágrafo. E tem também na BNCC um parágrafo do ensino fundamental de 6º a 7º ano de língua portuguesa, onde desse texto você pode tomar nota sobre questões interessantes para apoiar o entendimento e a leitura desta escrita. Questionando a turma sobre quem são os autores do texto, por que podemos considerá-los especialistas no assunto. Então, quem que nós vamos considerar como especialista no assunto? Quem que fez essa pesquisa? Quem são seus leitores? Qual a finalidade desse texto? Onde ele foi publicado? E o aluno o estudante, a pessoa que lê, ao responder essas perguntas, vai tomando conhecimento da estrutura do texto e também sanando uma dúvida sobre as referências e o agradecimento, as referências bibliográficas e os meus agradecimentos. Tenham um bom descanso, tenham bons estudos e até a próxima aula.